Muito boa noite, estamos dando início a mais um programa Direito em Sua Casa. O programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Venha cada vez mais participar conosco, traga suas indagações, tragam suas perguntas, que nós traremos aqui no ar uma pessoa gabaritada para estar respondendo às suas perguntas. Eu aproveito para mandar um grande abraço ao amigo telespectador assíduo do nosso programa, o Proença, que ontem mesmo entrou em contato dizendo que estaria assistindo ao nosso programa. A você, Proença, muito obrigado por essa audiência que sempre nos dá. Na noite de hoje trouxemos um profissional do mais alto gabarito, um profissional requisitado não só Curitiba, região metropolitana, mas em todo o estado do Paraná, em todo o país, inclusive é professor em cadeiras acadêmicas da Itália. Então, um profissional do mais alto gabarito que vem elevar muito o nome desse programa e a gente fica muito feliz, professor Marco Antônio César Villatore. Uma satisfação imensa recebê-lo na noite de hoje. Para que tenha uma ideia, eu não vou elencar aqui todo o histórico aqui do professor, senão nós ficaríamos o programa inteiro só falando disso. Mas é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é doutor e pós-doutor na Itália, é coordenador do curso de especialização em Direito do Trabalho da PUC, é presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas e Sociais, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Social, Cesarino Júnior, ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, várias obras editadas, enfim, um profissional que dispensa maiores apresentações. É uma satisfação imensa recebê-lo na noite de hoje. O prazer é todo nosso, meu amigo. E o principal, o doutor de César não falou, que é a amizade que eu nutro pelo doutor de César, também pelo nosso amigo professor Marcelo Giovanni. Esse é o principal do currículo. Além de todo o gabarito, além de todo o conhecimento, o professor mantém a simplicidade, que é a simplicidade dos grandes. O grande não precisa fazer propaganda porque ele mesmo é propaganda de si. Mas hoje vamos falar de um assunto assim de interesse geral, que é relacionado à questão dos empregados domésticos. Né? Entender um pouquinho que essa situação, essa relação, ela não está vinculada necessariamente à doméstica que trabalha na sua residência. Mas o professor vai falar com certeza com muito mais propriedade. O doméstico envolve a babá, envolve os cuidadores, o motorista, enfim. Professor, vamos entrar aí nessa seara do doméstico e explicar um pouquinho, aí se eu puder dar umas primeiras pinceladas acerca dessa lei aí que modificou, né, toda essa relação com o meio empregatício da doméstica. Aí a gente começa um debate sobre esse assunto, que é bastante interessante. Muito obrigado. O principal para nós é que o direito do trabalho, né, aquele que nós encontramos dentro do CLT, ele finalmente foi trazido para essa relação empregatícia tão importante, que todos nós temos um contato direto ou indireto com trabalhadores domésticos, né? Então, havia muito tempo que isso se tentava realizar. A CLT ela excluiu o trabalhador doméstico já no momento inicial, né, quando ela nasceu em 1943, assim como o trabalhador rural. E o rural, em 1973, com o Estatuto do Trabalhador Rural, a Lei 5889 de 73, trouxe a CLT para o rural e não trouxe para o doméstico, mesmo sendo uma legislação nascida um ano antes do rural. Então, felizmente, nós temos hoje a possibilidade de utilizar a CLT em sua completude, né, com relação a essa relação. E, como muito bem comentado, nós temos aí uma gama enorme de trabalhadores domésticos que não estão dentro da casa. E já o artigo 1º dessa lei complementar número 150 de 2015, que nasceu agora em junho, ela continua, infelizmente, com o mesmo teor básico da Lei 5889 de 72, em que estabelecia ali a figura do trabalhador na residência. O correto, de acordo com o autor
conhecido por todos nós, o Amorim Mascaro Nascimento, era utilizar para a residência, né? Que daí o motorista particular, o piloto de avião, de helicóptero, o jardineiro que está fora da tua residência, que talvez nunca tenha entrado na residência, ele pode ser enquadrado facilmente como trabalhador doméstico. Nós já tínhamos, né, na nossa própria Constituição, o artigo 7º, parágrafo único, que elencava aqueles direitos que eram direcionados aos trabalhadores domésticos, né? E nós hoje temos uma gama maior, vamos dizer assim, de direitos que foram relacionados aos trabalhadores domésticos, ou seja, eles foram praticamente equiparados ao trabalhador urbano, né, trabalhador que nós conhecemos no nosso dia a dia. As principais mudanças, o senhor poderia elencar algumas para o pessoal poder entender exatamente aonde chega as diferenças que nós conquistamos com a Lei Complementar 150? Pois não. Essa mudança eu notei que veio muito rapidamente a partir do momento que o Brasil participou na OIT em 2011, em junho de 2011, da Conferência Internacional em junho, lá em Genebra, e que surgiu a Convenção número 189 da OIT, né? E ela trouxe daí a todo o trabalho rápido, né? Porque nós tivemos basicamente em menos de 2 anos a chegada da emenda constitucional número 72 de abril de 2013. E lá trouxe vários direitos muito importantes que não estavam elencados no parágrafo único desse artigo 7º, como a questão da hora extra, a duração do trabalho, porque nós não tínhamos uma regra sobre a duração, não tinha 8 horas diárias, 44 semanais, hoje nós temos isso já desde o início com a chegada da emenda constitucional 72, né? E alguns direitos eles foram colocados como com necessidade de ter uma lei complementar para surtir efeito. Então, dentre esses direitos, nós podemos elencar o inciso 2, que é o seguro-desemprego, o inciso 3 do artigo 7º, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que precisavam de uma nova lei e que surgiu agora com a Lei Complementar número 150, de junho de 2015, né? Trazendo a obrigatoriedade de todo empregador de inscrever o seu empregado no e-social e aí fazer esse pagamento de uma forma englobada, né? Não só com relação a esses 2 itens que eu estou falando, mas também a um seguro de 0,8%, também a um pagamento suplementar do Fundo de Garantia, no caso de dispensa involuntária, dispensa sem justa causa. Então, o empregador já antecipa isso, e isso é importantíssimo, porque muitas relações de emprego doméstico elas extinguem. Por quê? Porque o empregador perdeu o emprego, não tem condição de manter aquele empregado, e se ele perdeu o emprego, ele não tem condição também de pagar os 40% que iriam para o empregado. Então, se eu antecipo, é um momento em que ele tem a condição, que ele tem o dinheiro, e ele vai fazer esse pagamento. É uma garantia de que o empregado terá essa indenização para ele, né, nesse sentido. E muita gente... A porcentagem é 3,2%, né? Eu só, desculpa interrompê-lo, mas fazendo essa cobrança, chegando ao final do contrato, se esse valor não alcançar os 40% da multa, há um complemento, daí seria isso? Ao final, é mais ou menos como a gente fazia o cálculo dos 11,2%, 40% mais o 8% mais 40%, né, sobre os 8%. Então, a questão principal que eu fico com um pouco de dúvida, e que até o ideal seria fazer dessa forma, é: se o empregado se demite, ele não tem direito aos 40%. E esse dinheiro que o empregador já depositou mês a mês de 3,2% sobre o salário do empregado, ele voltaria para o empregador? Após quanto tempo? Porque, vamos supor, eu sou um empregado doméstico e o empregador deixa de pagar meu salário por 2 meses. É um caso de rescisão indireta, a justa causa minha contra o empregador. E eu me demito e eu entro com a reclamatória pedindo o quê? Pedindo a reversão daquela demissão para uma dispensa sem justa causa, que é a despedida indireta, né? Mas quanto tempo vai demorar isso?
alguns meses, até o juízo encaminhar a intimação para que o empregador vá em juízo, vão fazer audiências e tal. Então, no meu entender, esse dinheiro dos 3,2% não podem voltar para o empregador pelo menos por 3 anos. Por quê? Porque nós temos 2 anos para entrar com a ação, né, retroagindo 5 anos, e não há uma garantia de que o empregador vai saldar isso. Nós sabemos que empresas acabam não pagando porque não tem dinheiro em conta. Imagine um empregador doméstico que está desempregado ou que já sabidamente ele não coloca nada na conta dele, justamente para não pagar nada para o empregado. E nós temos até um prejuízo nesse caso dessa nova legislação, é a retirada do artigo 3º, inciso 1, da Lei 8.009, de 90, que é aquele da penhora de bens de família. Por quê? Porque o empregado doméstico, serviçal do lar, ele tinha direito de ir buscar bens de família. E na parte final da Lei Complementar número 150 foi tirado, foi extinto esse artigo inciso. Então, o que era a parte principal que eu achei ruim nesse caso é a falta de garantia de que você vai conseguir saldar uma dívida junto ao empregador, né? É uma relação muito sui generis, né, dentro desse contexto empregatício. E por isso que eu acredito tenha havido tanta resistência, né, até se chegar a sancionar a Lei Complementar 150. Só para finalizar, professor, já agradecendo aí de antemão a sua presença, vindo nos trazer conhecimento, trazer... esse programa, evidentemente, hoje é brindado aí com a sua presença. Nós ficamos assim extremamente honrados, né, com a sua presença. Mas até a pergunta de uma telespectadora que não pediu que não desse o nome, mas ela só gostaria de saber como é que ela faz para anotar o horário da empregada dela, pois ela quer saber se tem que ter algum livro específico, se pode anotar em um caderno, se ela mesma que anota ou se é a empregada. São perguntas simples, mas que geram dúvidas no dia a dia, né, dessa relação. Pudesse passar isso para a telespectadora, eu fico agradecido. Não há um regramento especial com relação à anotação. O ideal seria ela fazer um termo aditivo estabelecendo qual o horário, né, em que o empregado fará o trabalho. A anotação pode ser feita à mão, num caderno, né, coloca lá o dia, o horário que começa, o horário que tem o intervalo, depois o retorno do intervalo e o horário final do trabalho. O controle pode ser feito diariamente pelo empregador. Tem muita gente instalando câmeras em suas residências, pode, não tem problema nenhum instalar, mas no termo aditivo é importante colocar onde estão as câmeras. Não pode ser escondido, jamais em banheiro, jamais em quarto do empregado, né, em hipótese alguma. Isso aí rapidamente seria um assédio sexual fácil, né? E com isso você estabelece lá o ritual que tem que ser realizado. Uma coisa que é importante salientar é que se o empregado vai e volta, normalmente aquele horário que é fixo, 8 às 18, com 2 horas de intervalo, ele não é aceito pela Justiça do Trabalho. Então é o que nós chamamos de ponto britânico. O ideal seria o horário que a pessoa chega, 8h05, 8h03, 7h52, 7h59, ele vai anotar o horário que ele chegou e começou a executar o seu trabalho. Não precisa colocar controle de ponto, até porque custa caro um controle de ponto, né? E com isso você soluciona a situação. Uma coisa também importante, tem gente que está colocando o porteiro controlando o horário do empregado, da sua residência. Não é atribuição do porteiro do condomínio fazer isso. E não pode fazer isso, né? O porteiro é do condomínio, não é do morador. Ele não é um empregado do morador. Então, o controle tem que ser feito diretamente pelo empregador. Poderíamos já falar em acúmulo de funções. Hein? Imagine, é absurdo isso. Mas olha, professor, mais uma vez, eu quero agradecer muito a sua presença. Professor Marcelo, eu assim, estamos extremamente honrados com a sua presença.
Então, o professor Marco Antônio César Vilator, um dos maiores nomes do direito do trabalho nacional, várias obras editadas, professor do nosso país, professor na Itália, enfim, nosso agradecimento do fundo do coração pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade e lembro que até sábado nós temos que fazer a inscrição do empregador e do empregado no site do e-social, né, .gov.br, obrigatoriamente, então não deixe para a última hora, né? Nós temos aí amanhã e sábado para executar isso. E eu agradeço a gentileza dos amigos para a gente trocar essas ideias que sempre são tão salutares, né, para todos nós. Muito obrigado. Sem dúvida alguma, e somos nós que agradecemos, e certamente o telespectador pôde tirar várias dúvidas e nós continuamos à disposição. Tragam suas indagações, tragam suas perguntas, que nós estaremos aqui discutindo aquilo que é de interesse geral da população. O Direito em Sua Casa vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao professor Vilator e agradecendo você, telespectador, que faz a existência desse programa. Nosso muito boa noite.